Que a paz, a provisão e a presença de Deus abençoem ricamente o dia e a semana de todo mundo que está acompanhando a nossa exploração de hoje. É um privilégio imenso iniciar mais um mergulho profundo. Com certeza. É muito bom estar aqui de novo para mais essa análise. E olha, eu tô super animada, porque desta vez a gente tem um material histórico e teológico que é simplesmente monumental nas mãos. O capítulo 4 da Carta aos Hebreus. Sim, e a gente vai ser guiado por comentários belíssimos, né? Exato. Os comentários bíblicos do G do Pentecost, a missão traçada para essa nossa análise é um pouco ambiciosa. A gente vai tentar decodificar 3 mistérios centrais que esse texto levanta. Que são temas profundos, tipo o descanso. Disso, a natureza cirúrgica que o autor atribui à palavra e como o sumo sacerdote que é descrito lá se conecta de forma tão íntima com as dores e as nossas fraquezas humanas. E se a gente parar para olhar o panorama da sociedade atual, a urgência desse tema ela salta aos olhos. A gente vive indiscutivelmente na era do esgotamento crônico. Nossa, nem me fale. A pressa e a ansiedade se tornaram, digamos, o estado padrão, onde o silêncio é quase um luxo inatingível para a maioria das pessoas. É um artigo de luxo mesmo. Então, entender que existe uma promessa de um descanso que pode ser acessado bem no olho do furacão, no meio do caos diário. Sim, no meio da loucura. Exatamente. E perceber que o divino compreende intimamente o colapso emocional e a nossa fraqueza, isso oferece um caminho muito prático, é muito mais do que só teologia acadêmica. Com certeza, não é só teoria. É uma rota para a saúde mental profunda e para a resiliência espiritual de quem nos ouve. O texto acaba sendo um antídoto para a ansiedade. E a jornada, ela começa puxando a gente de volta no tempo, direto para um ponto geográfico e histórico bem crítico chamado Cades Barneia. Ah, Cades Barneia. Esse é o grande pano de fundo. Pois é, o comentário do Pentecost foca bastante nesse evento lá do Antigo Testamento. Foi aquele momento de alta tensão em que a geração israelita que tinha acabado de ser liberta da escravidão lá no Egito, que já tinha visto milagres, né? Muitos milagres, eles se viram literalmente na fronteira da Terra Prometida. A promessa estava ali a poucos passos de distância, mas eles travaram. Travaram completamente. E o diagnóstico desse fracasso é o que choca, porque não faltou força militar ou recurso financeiro para entrar. Não foi falta de preparo tático. O que paralisou e derrubou toda aquela geração foi pura incredulidade e desobediência. E esse pano de fundo, ele carrega todo o peso do argumento do autor aos Hebreus. Cades Barneia representa o limiar onde a teoria precisava virar prática. Era a hora do vamos ver. Exato. Era a hora em que a promessa exigia um passo concreto de confiança frente ao desconhecido, e ao recuarem com medo, eles perderam o que o texto insiste em chamar de descanso. Que é a palavra-chave aqui. E o comentário faz um trabalho fundamental em limpar o terreno sobre o que essa palavra descanso realmente significa. Porque existem muitos equívocos. Demais, a gente ouve cada coisa. A leitura superficial quase sempre associa esse conceito à eternidade. Aquele repouso final no céu após a morte. O famoso descanso em paz. Isso. Ou então, uma outra linha interpretativa projeta isso para um evento escatológico, que seria o futuro reino milenar de paz do Messias na Terra. Mas não é nada disso para o leitor imediato, né? A grande virada no texto é descartar a espera por essas duas opções. Tirando do além-túmulo e tirando de um futuro distante, a realidade que sobra é o agora, é o presente. O presente absoluto. Mas isso levanta uma questão essencial para quem está escutando a gente. Como funciona na prática uma vida de descanso no presente, considerando que as pressões continuam, as contas chegam e as crises de saúde não param de acontecer? Essa é a grande pergunta. O conceito central muda drasticamente. O autor define esse descanso não como a ausência mágica de problemas, mas como uma postura interna de repouso sustentada bem no meio da tempestade. Uma âncora interna. Perfeito. É uma realidade dinâmica ativada exclusivamente pela fé contínua. E para fundamentar algo tão contraintuitivo, o autor recua até as primeiras páginas do livro de Gênesis. Lá na criação. Usando o 7º dia da criação como modelo definitivo para explicar o descanso. E o que é fascinante aqui
é que Deus não descansou porque a imensidão do universo o deixou exausto. Ele não estava suando e precisando de férias. Claro que não. O repouso divino ocorreu porque a obra de criação estava simplesmente perfeita, completa e inteiramente finalizada. Não havia absolutamente nenhum retoque a ser feito. O que me fascina nessa analogia da criação é a mudança de paradigma que ela impõe sobre a forma como os seres humanos lidam com a própria espiritualidade. Como assim? Se a obra divina já está completa, o instinto humano de tentar trabalhar incansavelmente para, digamos, garantir o favor de Deus ou obter justificação por mérito e esforço próprio, isso perde o sentido. Ah, sem dúvida. O esforço carnal cai por terra. A mecânica da fé muda totalmente. A ideia não é mais suar para obter o repouso divino, e sim confiar para manter um repouso que já foi conquistado e entregue de forma finalizada. E é exatamente nesse ponto que surge um dos maiores paradoxos de todo o texto. O versículo 11 lança um comando que, à primeira vista, soa completamente contraditório. O esforcemo-nos. Isso. Esforcemo-nos por entrar naquele descanso. A linguagem original grega carrega um tom de urgência enorme, de diligência severa. A conclusão do Pentecoste é que a fé capaz de apropriar esse repouso não tem nada de apática ou passiva. Não é sentar no sofá e esperar. Não. Ninguém acorda de manhã e escorrega sem querer para dentro de uma vida de paz inabalável. Requer uma vigilância constante para não repetir o erro clássico lá de Cades Barneia. Que é focar nos problemas. Exatamente. Olhar para o tamanho dos gigantes, focar nos obstáculos assustadores e esquecer o tamanho daquele que fez a promessa. Acaba sendo o trabalho mais árduo que a mente humana pode ter. O esforço constante de soltar o controle e confiar de verdade. É um trabalho mental intenso. E a desobediência é pintada no texto como o oposto direto da perseverança. Quando falta essa manutenção rigorosa da fé, o resultado natural na vida de qualquer pessoa é tentar compensar o vazio. E a gente vê isso o tempo todo. Com ativismo religioso desesperado ou buscando consolo no sucesso material e no reconhecimento. E nada disso aplaca a fome de descanso real. O que nos leva a um questionamento prático inadiável. Se entrar nesse descanso demanda essa fuga da incredulidade e exige um esforço consciente de fé, qual seria o termômetro para medir isso? Como a gente faz o check-up dessa fé? Exato. Como avaliar se o caminho trilhado é de fato a fé que descansa ou se é apenas uma ilusão muito confortável? E a resposta a essa necessidade de avaliação é o que introduz os famosos versículos 12 e 13, que trazem uma descrição quase anatômica da palavra de Deus. A transição no texto é brilhante. É uma obra-prima. Apresenta a palavra como a ferramenta suprema e inegociável de avaliação espiritual. E o comentário desmembra as características dessa palavra de uma forma que vai muito além de considerar ela apenas um conjunto de regras morais antigas. O primeiro ponto é a vitalidade. Sim, o ponto de partida é que ela é descrita como viva. Ela compartilha a própria essência de Deus. Portanto, o texto pulsa, ele respira. E a consequência direta dessa vitalidade é a sua eficácia. A descrição aponta que ela é poderosa ou ativa. Ela não fica parada. De jeito nenhum. Ela não se limita a depositar fatos históricos no nosso intelecto, ela opera diretamente na mente de quem se expõe a ela, moldando o caráter e transformando o comportamento de forma ativa. Mas a imagem que o autor de Hebreus utiliza logo depois é o que realmente eleva a gravidade da nossa discussão. A analogia com a espada de dois gumes. Essa metáfora é muito forte. O Pentecostes destaca o contexto histórico da espada curta do soldado romano, o que é uma imagem muito vívido. Não era uma arma para desfiles ou para aquelas manobras amplas, era um instrumento de precisão letal no combate corpo a corpo. Feita para ser ágil. Feita para cortar perfeitamente em qualquer direção. E essa metáfora ilumina essa qualidade extremamente cortante da palavra, mostrando que ela tem o condão de fazer distinções cirúrgicas. Separando as coisas. Separando de forma clara o que é genuinamente inspirado por Deus nas ações humanas daquilo que é apenas ego ou vaidade disfarçada de boas intenções. E essa capacidade de penetração não conhece limites superficiais.
O autor chega ao nível de dizer que a palavra divide alma e espírito, juntas e medulas. Vai lá no fundo. O comentário argumenta que a intenção não é propor uma espécie de anatomia psicológica, dividindo partes invisíveis do ser humano. A ideia é enfatizar que não existe bunker emocional ou cofre secreto na mente que consiga barrar o avanço dessa verdade. Não tem onde se esconder. Ela invade os recônditos mais escuros e atua como uma juíza implacável e inerrante dos pensamentos e das intenções silenciosas do coração. Nada fica de fora do alcance dessa espada. E o versículo 13 coroa esse bloco com um choque de realidade existencial que desestabiliza qualquer traço de orgulho que a gente possa ter. É o momento arra da exposição. A afirmação categórica é que não existe criatura alguma, por mais poderosa ou astuta que seja, que consiga ficar oculta aos olhos de Deus. Tudo está nu, descoberto e vulnerável perante aquele a quem contas terão que ser prestadas. A conclusão teológica sobre essa passagem é avassaladora. Demais. Porque se afastar da exposição constante a essa palavra, parar de ler e de confiar no que ela expõe, é traçar o caminho direto para o colapso interno. O distanciamento gera a dúvida. Impossível de ser mantido. Só que tem um detalhe. Se a carta aos Hebreus encerrasse o seu argumento nesse exato ponto, o leitor seria abandonado em um estado de terror paralisante. Nossa, seria desesperador. Ter as motivações mais egoístas e as falhas de caráter dissecadas por uma palavra viva, enquanto se está totalmente exposto sob o olhar de um Criador perfeito, levaria qualquer ser humano racional a um desespero sem fim. O abismo entre a santidade exigida e a nossa fragilidade ficaria insuportável. E é o que torna a guinada do versículo 14 tão espetacular. É o respiro de alívio no texto. O texto se recusa a deixar a humanidade no fundo desse poço de condenação e inadequação. A lente da narrativa muda abruptamente do nosso interior corrompido para focar na imponência de um Salvador inigualável. Jesus, que é nomeado como o grande sumo sacerdote que adentrou os céus. O comentário do Pentecoste puxa imediatamente o paralelo com Arão e com aquele antigo sistema do tabernáculo para mostrar a magnitude dessa figura. O contraste traçado ilumina a superioridade de Cristo. No cenário do Antigo Testamento, no solene dia da expiação, o sumo sacerdote terrestre entrava em uma tenda feita por mãos humanas. E era uma réplica, né? Uma mera réplica pálida da sala do trono celestial. Ele ministrava rapidamente pelo perdão nacional e logo em seguida precisava sair. Ele voltava a lidar com as suas próprias limitações e pecados como qualquer outro homem. Era um acesso provisório e altamente restrito. Ele não podia morar lá dentro. De forma alguma. Mas o impacto do texto aos Hebreus é afirmar que Jesus não fez uma mera visita diplomática. Ele atravessou de forma definitiva as dimensões e adentrou os céus. Ele não saiu de lá. Ele permanece. Permanece fixo e vivo na presença imediata do Pai, atuando em nosso favor. E ao usar o título Filho de Deus, o autor sacramenta a união perfeita da realeza divina com a natureza do homem Jesus que caminhou na poeira da terra. Mas sabe de uma coisa? A mente cética, mesmo diante dessa beleza teológica incrível, costuma levantar uma barreira de empatia imediata. Qual barreira? O pensamento é mais ou menos o seguinte: sendo ele divino, absolutamente santo e imaculado, como ele pode sequer ter ideia da agonia de ser humano? Como ele saberia medir o peso do esgotamento que nos faz tomar decisões erradas e ceder à tentação no dia a dia? Essa era uma objeção muito comum. E a resposta que o comentário entrega para essa dúvida é, sem exagero, uma das viradas de perspectiva teológica mais ricas da nossa exploração hoje. É de explodir a cabeça. É o tipo de revelação que reconfigura toda a compreensão do texto. A intuição popular costuma sugerir que a tentação foi algo mais leve para Cristo. Como se o fato de ele não possuir uma natureza pecaminosa o blindasse do esforço real, tornando o ataque uma espécie de teatro. Como se ele tivesse um escudo invisível. Exato. Mas o comentário expõe a lógica contrária. As forças das trevas, lideradas por Satanás, operam com eficiência e economia de energia. A pressão exercida é somente a necessária para fazer o indivíduo quebrar e ceder à vontade inimiga.
Eles não gastam munição à toa. A imensa fragilidade humana faz com que as pessoas se rendam de forma muito precoce diante de pressões morais, financeiras ou simplesmente de ego. E a consequência trágica dessa rendição rápida é que a humanidade nunca chega a sentir de fato o peso esmagador de uma tentação total. O que derruba a nossa presunção de que as nossas lutas são incomparáveis. Como nós cedemos logo no início ou ali pelo meio do processo, a gente nunca chega a conhecer a força máxima do arsenal que está tentando nos destruir. Nós fugimos da resistência antes que ela atinja o seu ápice. E esse é o ponto monumental sobre Cristo. Pelo fato de não ter cedido em nenhum milissegundo, de não ter recuado nem negociado até o fim do processo, o inimigo foi forçado a esgotar toda a sua habilidade e a despejar a carga total de pressão disponível. Ele resistiu à tempestade completa. O que leva à conclusão irrefutável de que Jesus suportou um volume e uma intensidade de tentação mental, física e espiritual incrivelmente maiores do que qualquer sofrimento ou pressão enfrentados por qualquer ser humano em toda a história. O preço de nunca ceder é enfrentar a carga máxima. E o texto bíblico detalha como essa carga máxima foi estruturada lá no deserto. Sim, o ataque foi metódico. O comentário conecta brilhantemente a experiência de Cristo no deserto com a taxonomia do pecado descrita na carta de 1 João, capítulo 2, versículo 16. As 3 áreas de ataque. A investida não foi um ataque vago. Mirou cirurgicamente nos 3 grandes canais que derrubam a humanidade diariamente. Começando pela área mais básica de sobrevivência, que é a cobiça da carne. Após passar 40 dias de jejum severo, suportando os elementos hostis do deserto, a privação dele não era teórica. O corpo gritava por sobrevivência. Uma fome desesperadora. A tentação de transformar pedras em pão é o ataque visceral. É a sedução profunda para usar recursos e poderes legítimos de forma totalmente egoísta e fora do tempo determinado por Deus, buscando um alívio imediato que corrompe a confiança na providência divina. Logo na sequência, o ataque muda para a cobiça dos olhos. A oferta deslumbrante em que são mostrados todos os reinos do mundo e a sua glória. A promessa ali era de controle e poder mundano instantâneo em troca de uma rápida curvatura de reverência ao inimigo. O clássico atalho. O atalho que promete o topo da montanha, sem a necessidade de passar pela dor da escalada, ou, no caso dele, pelo sacrifício de uma cruz. E a ofensiva finaliza apelando para o que a Escritura chama de ostentação dos bens, ou orgulho da vida, o cenário lá no topo do pináculo do templo. Pula daqui de cima. Isso. A insinuação para que ele se lançasse e obrigasse uma intervenção espetacular dos anjos. A essência dessa tentação era testar a Deus, forçando um milagre para obter o reconhecimento instantâneo e vaidoso das massas religiosas, inflamando o ego e o status. O fato de Jesus ter repelido implacavelmente essas 3 categorias primárias de ataque garante que todas as bases da vulnerabilidade humana foram testadas. Ele conhece cada trincheira. Conhece cada trincheira e cada tática que aflige as pessoas hoje. Essa resistência exaustiva fundamenta uma empatia que não tem paralelos. E para ilustrar bem a pureza disso, tem aquela história adorável do comentário para ilustrar a pureza e a profundidade de ter um Salvador que entende a experiência humana na pele. O autor compartilha uma recordação de família muito terna envolvendo a sua própria filha pequena. Essa história é fantástica. Na ocasião, a menina com seus 7 anos estava sofrendo com um quadro gravíssimo de catapora, cheia de desconforto. Ao orarem juntos à beira da cama, a criança, com uma lógica infantil maravilhosa, disparou. O que ela disse? Obrigada, Jesus, por ter deixado seu lar lindo lá no céu para vir morar aqui embaixo. E muito obrigada porque o Senhor teve sarampo e catapora. Por isso sabe muito bem como eu estou morrendo de vontade de me coçar. Essa história arranca um sorriso, mas carrega um peso teológico brilhante. Uma teologia profunda em palavras de criança. A simplicidade inofensiva de uma criança desvendou a promessa central do sumo sacerdote de Hebreus. A revelação não é sobre um burocrata celeste que observa a miséria da terra com uma frieza distante. Longe de nós. O Deus descrito ali habitou o barro.
Ele sabe exatamente o que é exaustão física, o que é traição, o incômodo na pele e a vontade torturante de querer desistir e ceder. Essa encarnação das dores humanas é o alicerce sobre o qual o magnífico chamado do versículo 16 é construído. Que é o convite definitivo para se aproximar do trono de Deus. E a escolha de palavras para esse convite é muito intencional. A expressão utilizada no original grego é parresia, que denota ousadia, confiança, uma liberdade plena e franca para falar. Não é chegar pisando em ovos. Voltando àquela imagem aterradora do versículo 12 sobre a palavra que julga até os pensamentos ocultos, o acesso à sala do trono do universo deveria gerar apenas pânico. No entanto, por causa de quem está sentado nesse trono, o sumo sacerdote perfeito que entende a nossa dor, a atmosfera de condenação foi transformada no que é chamado de trono da graça. A aproximação não precisa mais ser marcada pela hesitação covarde. É o convite para a transparência total. Rasgar o coração mesmo. E a promessa que coroa a chegada a esse trono da graça não é uma punição burocrática, mas a recepção de misericórdia e graça. O comentário finaliza estabelecendo uma diferença lindíssima entre as duas. Como ele define as duas? A misericórdia olha com compaixão para trás. É a resposta compassiva de Deus perante a nossa miséria e falhas passadas, concedendo perdão para os momentos inevitáveis em que a tentação foi forte demais e a humanidade tropeçou. E a graça? Já a graça olha para o agora e para a frente. É a concessão da força vital, do poder capacitador e do socorro necessário na medida e no instante exato da crise que está acontecendo. A misericórdia apaga a derrota de ontem e a graça entrega a armadura para não cair hoje. Um resumo perfeito. A jornada por esse material tem uma riqueza inesgotável. O caminho começou desconstruindo o erro de jogar a esperança de repouso apenas para outra vida, plantando o descanso de Deus firme no chão do presente. Um descanso acessado pela fé. Isso, acessado por uma fé que abraça a obra finalizada do Criador sem tentar barganhar com ativismo religioso. Na sequência, a gente teve aquele confronto duro e necessário com a precisão cirúrgica da palavra, que é desenhada para expor qualquer falsa piedade e cobrar obediência sincera. A espada de dois gumes. E no fim, em vez de deixar a humanidade despedaçada por suas próprias falhas irremediáveis diante dessa palavra cortante, a rota desembocou no acolhimento de um sumo sacerdote imbatível que sentiu o peso máximo do sofrimento para garantir que todos tenham livre acesso e confiança diante do trono. As implicações de tudo isso que a gente discutiu são tão vastas que exigem uma reflexão final focada no mundo prático. Para a gente levar para a semana. Exato. Expandindo o conceito que discutimos sobre a busca pelo repouso, basta observar a enorme indústria construída em torno da ideia moderna de descanso e do autocuidado. O cenário atual está repleto de aplicativos de meditação frenética, fugas de fim de semana, suplementos contra o esgotamento. Todas essas tentativas infindáveis de domar a ansiedade e equilibrar a pressão produtiva. O que precisa ser analisado é: será que muitas dessas ferramentas contemporâneas de alívio, apesar de seus benefícios terapêuticos superficiais, não estão funcionando como um gigantesco substituto barato para a cura profunda? É uma ótima pergunta. Fica a provocação para o nosso público. Se as pessoas continuam esgotadas tentando fabricar sua própria paz, mantendo o controle total, não seria a nossa obsessão moderna com rotinas de self-care apenas a roupagem nova do velho pecado da incredulidade? A nossa própria Cádiz Barneia interna. Perfeito, mascarando o medo de simplesmente cruzar a fronteira, soltar as amarras e aceitar o descanso perfeito que já foi garantido pelo sumo sacerdote. A provocação é forte e fica como um farol para os próximos dias, convidando todos que nos ouvem a abandonar os meros substitutos do mundo pelo descanso genuíno. Que é um descanso que está disponível agora. Agradeço imensamente pelo tempo e pela atenção de todo mundo que embarcou conosco nesta análise profunda e desafiadora. Que Deus abençoe todos os ouvintes.